Sexto ano, vamos então para a nossa revisão. Nós temos vários assuntos para a gente verificar hoje. O primeiro dele vai ser os divisores. O que são os divisores? Eu vou falar de uma maneira assim que fique bem clara para vocês. Eu quero saber os divisores de 6. Tá. Para poder saber os divisores de 6, eu preciso verificar quais são os números que eu posso dividir 6 e o resultado ser um número exato. Vamos ver. 6 dividido por 1 tá exato. Então, o 1 é um divisor. 6 dividido por 2 dá 3, é exato. Então, o 2 é um divisor. 6 dividido por 3 dá um número exato. Então, o 3 é divisor. 6 dividido por 4, professora, não dá um número inteiro. Então, ele não é divisor. Então, os divisores de 6 vão ser o 1, o 2, o 3 e ele mesmo. Tá? Vamos ver mais um exemplo. Os divisores de 20. Sempre a gente começa pelo número 1. Se é par, gente, logo o número 2. Para quem acha que vai se perder, tem uma dica. Pode fazer a decomposição do 20. 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. 5 dividido por 5, 1. Todos os divisores são formados por esses números. Querem ver só? 2, 2 vezes 2, 4. Qual o próximo número que a gente pode ter aqui? 2 vezes 5, 10. E qual o próximo número que a gente pode ter aqui? 4 vezes 5, 20. Tá faltando um número, qual é? É o próprio 5. Vou deixar na ordem para vocês verificarem, mas não precisa. Então, 1, 2, 4, o 5, o 10 e o 20. Todos esses números são divisores de 20. E a gente pode encontrar eles daqui. Vamos ver um número um pouquinho maior? 200. Fazendo a decomposição do 200. Por 2, 100. Por 2, 50. Por 2, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Então, vamos para os divisores de 200. O número 1. O número 2 também é. O número 4, 2 vezes 2, 4. O número 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Será que 200 é divisível por 8? Na dúvida, eu vou aqui, ó. 200 dividido por 8. 20 dividido por 8 vai dar 2. Sobram 4. 40 dividido por 8, 5. Então, sim, o 8 é. Vocês viram como eu lembrei do 8? Daqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E se eu pegar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. O 20 também é. E se eu pegar 5 vezes 5, 25 também. E 25 vezes 2, 25 vezes 2, 50. 25 vezes 2, 50. 50 vezes 2, 100. E 100 vezes 2, 200. Vocês viram que eu consegui todos os divisores olhando esses números que estão aqui. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. E 20 vezes 2, 40. Vocês colocaram lá? Então, viram como ficou faltando um número? Que eu descobri
olhando aonde? A minha decomposição. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Tá lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Tá aqui. 40 vezes 5, 200. Também tá lá. 5 vezes 2, 10. 20, 40. 25 vezes 2, 50. 50 vezes 2, 100. E eu consigo amarrar todos os meus números. Também vocês podem ter visto que por aqui, ó, quanto é 2 vezes 4? 8. Quanto é 4 vezes 5? 20. E a gente vai conseguindo montar todos os divisores de um número através da minha regrinha. Os múltiplos são mais fáceis da gente resolver. Só que para pedir múltiplos, eu tenho que falar para vocês. Eu quero 10 múltiplos, eu quero 5 múltiplos. Por quê? Porque os divisores são formados por conjunto de números finitos. São só alguns números que são divisores. E os múltiplos? Os múltiplos são infinitos números. Então, os múltiplos, olha, o nome já está falando, ele não vai dividir, ele vai multiplicar. Então, é a nossa tabuada. Eu vou multiplicar por 0, por 1, por 2, por 3, por 4 e assim pelo número que eu quiser. Então, eu vou colocar aqui, eu quero os múltiplos, encontre 6 múltiplos. Vocês viram que eu tive que indicar quantos múltiplos eu quero? Eu quero 6. Então, vamos lá. Começo por 0. 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 40. 50. Quantos eu já tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso colocar os 3 pontinhos, por quê? Porque os múltiplos são infinitos. Múltiplos de 3, a mesma coisa. 0, 3, 6, 9, 12, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já foram 6 infinitos. A mesma coisa com 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25. Gente, divisor, vocês ainda podem ter alguma dúvida. Múltiplo, não pode ter dúvida, tá? Porque múltiplo só vão multiplicar mesmo. Então, vamos lá. Para calcular os divisores, eu vou ver os números que eu consigo dividir por aquele que é dado. E múltiplo eu vou multiplicar. Lembrando que sempre é um número infinito. Outra coisa que a gente tem. Professora, mas e se ele só pedir 6? Tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode parar aqui. 6. Só tem 6 múltiplos, tá? Professora, e se eu colocar? Não faz mal. Você mostrou os 6 primeiros múltiplos, tá bom? A gente pode trabalhar também com decomposição. O que é decomponha? Quando eu pedir para decompor um número, por exemplo, o número 300. Decomponha em números primos. Decomponha em números primos. É a decomposição que a gente costuma fazer, tá? Então, o que eu vou fazer com o 300? Eu vou decompor ele. Vamos lá. 300.
Por 2, 150. Por 2, 75. Por 3, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Como vai ficar a decomposição do número 300? O número 2 apareceu 2 vezes. O número 3, uma vez. E o número 5, 2 vezes. Tá aí a decomposição em números primos. Professora, e se eu colocar 2, 2, 3, 5 e 5? Eu só copiei esses números. Não tem problema. Só não esqueçam que sempre eu tenho que estar multiplicando, tá? Por quê? Porque se eu multiplicar esses números aqui, o resultado vai dar 300. Então, eu fiz a decomposição dele em números primos. Regrinhas de divisibilidade. Essas regras vocês têm, inclusive na apostila, tá? No finalzinho do capítulo, a gente fez para memorizar, lembram? Então, olhem lá, tem um resuminho, mas qualquer coisa vocês têm também no caderno e na apostila. Como eu tenho regra de divisibilidade por 2? Para ser divisível por 2, tem que terminar em número par. Então, se eu tenho o número 246, o último número, ele é par. Se ele é par, esse número é divisível por 2. Se eu tenho o número 1508, eu não olho nada, eu só olho o último número. O último número é par? Se ele é par, eu sei que esse número vai ser divisível por 2. Divisibilidade por 3. Eu tenho um número, por exemplo, 345. Eu vou somar os algarismos de 345. Então, eu vou somar 3 mais 4 mais 5. 3 e 4, 7. 7 e 5, 12. 12 é divisível por 3? Sim. Então, 345 é divisível. Então, primeiro 2. Para ser divisível por 2, tem que terminar em número par. Lembrando os pares, 0, 2, 4, 6 e 8. Tá. Para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3. Um outro exemplo, 7, 6, 0. Será que 760 é um número divisível por 3? 7, 6, 13. Não. Então, e 7.602? Agora sim, porque 7 mais 6 mais 0 mais 2 vai ser igual a 15. E 15 é divisível por 3. Qual é a divisibilidade por 9? Já vou fechar aqui. 9 é idêntica do 3. Somando tem que ser um número divisível por 9. Por exemplo, 81. 81, 8 mais 1, 9. É divisível por 9. Um outro exemplo. 1, 1, 2, 2, 3, 1. 112.231. Será que é divisível por 9? Vamos somar. 1 mais 1, mais 2, mais 2, mais 3, mais 1. 2, 4, 6, 6 e 3, 9. E 1, 10. Ó, professora, só vai ser divisível se a gente mudar. E for aqui o número 11.223. Por quê? 2, 4, 6 e 3, 9. Agora ficou um número divisível por 3.
Então, a soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3. Quando é divisível por 6, vamos aproveitar o que a gente já tem. Quando ele for divisível por 2 e por 3. O que significa isso? Tem que ser um número par, tá? Tem que ser par. E a soma tem que ser divisível por 3. 8, 0, 2, 4, 6. 6, 1. Ó, vou pegar um número grandão, hein? E vamos tentar. Vamos ver esse número. É par? É, porque terminou em 2. Legal. Vamos somar os algarismos. 8 e 2, 10. 10 e 4, 14. 14 e 6, 20. 21, 22, 24. A soma deu 24. 24 é divisível por 3? Sim, é divisível por 3, tá? Então, o que a gente tem? Esse número é par, então ele divide 2. Esse número, a soma dos elementos, deu 24, que é divisível por 3. Então, esse número é divisível por 6, porque ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Por 4. Por 4 é quando ele terminar em 0, 0, ou quando os dois últimos algarismos forem divisíveis por 4. Então, vamos ver um exemplo disso. 200. 200 é divisível por 4, porque termina em 0, 0. 316 é divisível por 4, porque os dois últimos algarismos são divisíveis por 4. 5, quando terminar em 0 ou 5. Então, é o próprio 5, é o 15, é o 35, é o 40, é o 125. Então, ele tem que terminar em 5 ou em 0. E o 10? O 10 sempre tem que terminar em 0. É o 10, é o 20, é o 100, é o 2000. Ele tem que terminar em 0. Se vocês souberem a divisibilidade de 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10, já está valendo, já é super legal para nossa JEC. 2 exemplos de divisibilidade, de exercício de divisibilidade. Vamos ver um deles. Verifique se o número abaixo é divisível por 6, tá? 518. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, ele é par. Legal. E 3012 também é par. Só que além de ser par, tem que ser divisível por 3. Então, eu vou somar 5 mais 1 mais 8. 6 e 8, 14. 14 é divisível por 3? Não. Então, esse aqui está fora. Não é divisível por 6. 3012. 3, 0, 1 e 2. Vou somar. 3 e 1, 4. 4 e 2, 6. 6 é divisível por 3? Sim. Então, 3012
é divisível por 6, porque ele é divisível por 2 e por 3. Olha um exercício bacana para cair, hein? Qual é o número compreendido entre 20 e 60? O que é número compreendido? Ele está no meio. Nós já fizemos exercício assim na apostila. É o número que está entre 20 e 60. Então, é o 21 até o 59. Eu quero saber qual número que está aí, que é divisível ao mesmo tempo por 2, 3, 4 e 6. Ah, professora, é muito número. Não, se a gente pensar um pouquinho. Primeiro, não tem que ser divisível por 2? Qual a primeira coisa que eu faço? Eu vou pegar só os números pares. Então, vamos lá. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. Ai, professora não, é fácil, são números pares. 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58. Pronto. Outra coisa, tem que ser divisível por 3. Gente, para ser divisível por 3, o que tem que acontecer? A soma dos dois números tem que ser divisível por 3. 22 não é, 24 é, 26 não, 10 não é, 3 sim, 5 não, 7 não, 9 é, 11 não, 4 não, 4 e 2, 6, sim, 4 e 4, 8, não, 4 e 6, 10, não, 4 e 8, 12, sim, 50 é o 5, não, 7, 9, 11 e 13. Vocês viram que eu já diminuí os meus números? Agora eu estou trabalhando com 24, 30, 36, 42, 48 e 54. Tem que ser divisível por 4 também. Quando é que o número é divisível por 4? Quando terminar em 2 zeros, que não acontece, ou quando os dois últimos algarismos forem um número divisível por 4. Gente, 24 dá para dividir por 4. Então, 24 é o primeiro. 30 não dá. 36 dá para dividir por 4? Dá. 42 dá para dividir por 4? Não. 48 dá para dividir por 4? Dá. 54? Não. Então, na realidade, eu não tenho qual número, eu tenho quais são os números compreendidos entre. Então, eu estou mudando para quais são os números compreendidos entre 20 e 60, que são divisíveis, por 2, 3, 4, 6 ao mesmo tempo. São 3 números, gente. Então, professora, e na hora da prova, como eu vou saber se tem um ou mais? Se o enunciado tiver qual é o número, é um só. Se ele tiver quais são os números, são mais de números, tá? Então, gente, esse exercício, sempre vocês vão fazer assim. Entre que números que eu tô? Entre 20 e 60? Então, é 21 até 59.
tá? O 20 e o 60 eu não pego. Depois disso, peguem todos os pares. Sempre peguem os pares que fica mais fácil. Depois vai somando de 2 em 2, para saber qual que é divisível por 3. Por último, professora, e esse 6 que está aqui? Nem vou olhar, por quê? Para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3, que foi a primeira coisa que eu fiz, tá? Então, eu vejo por 2, por 3, por 4 e resolvi o problema. Nós também vimos números que já apareciam no formato de multiplicação de números primos. Então, ele não pedia para eu calcular, para eu desfazer, desmontar. Ele pedia o seguinte: primeiro, que número é esse? Quem é o número A? É fácil. Para saber o número A, eu vou multiplicar 2 quantas vezes? 2 vezes. O 3 uma vez e o 5 uma vez. Vocês vão multiplicar mesmo. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. Então, quem é o número A? O número A é 60. Multipliquei todos os termos. Nós fizemos na apostila exercícios assim, e vale a pena a gente relembrar aqui. Qual o menor número que multiplicado por A resulta em um número divisível por 54? Como vocês vão fazer exercício assim? Vocês vão decompor 54 por 2, dá 27. Por 3, dá 9. Por 3, dá 3. Por 3, dá 1. Gente, o número 54 é a mesma coisa que 2 vezes 3 elevado ao cubo, tá? Ou 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 2, 54. Qual é o número que eu vou ter que multiplicar por A para que seja divisível por 54? Vocês vão fazer assim. O número 2 apareceu aqui? Sim. O número 3 apareceu quantas vezes aqui? Uma. E aqui, ele apareceu quantas vezes? 3. Então, o que ficou faltando? Esse 2 estava aqui. Esse 3 estava aqui. E esse 3 e esse 3, eles estavam aqui? Não. Eu só tinha um 3 e precisava de quantos? De 3. Então, ficou faltando esses 2. Então, ficou faltando 3 vezes 3, 9. Ficou faltando o número 9. Então, qual é o menor número? É 9. Vou dar mais um exemplo desse. Vamos colocar aqui, agora a letra B. 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Vou até tirar o 5 daqui para vocês visualizarem legal. Então, vamos lá. Vou mudar o meu número aqui e vai ficar assim, ó. Que número é esse? Que agora eu tô chamando de B. B é igual 2 vezes. O 3 aparece quantas vezes? 2. 3, 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, isso, 18. Então, meu número B é 18. Qual é o menor número que, multiplicado por B, resulta em um número divisível por
Primeira coisa que a gente faz, vou decompor o 40. Por 2 vai dar 20. Por 2 vai dar 10. Por 2 vai dar 5. Por 5 vai dar 1. Vamos ver o que já apareceu. Aqui eu tenho o número 2. E aqui eu tenho o número 2. Tá. Tenho 3 e 3. Eu tenho 3 aqui? Não. Então, eu vou ter que multiplicar esses 3 números aqui. 5 vezes 2 vezes 2. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. Eu vou ter que multiplicar B por 20, para que aquele seja um número divisível por 40. Significa, então, que eu vou ter que pegar esse número, multiplicar ele por 20, vai dar 360. Aí, 360 é divisível por 40. Basta vocês compararem esse e ver o que está faltando. Gente, para terminar, porque MMC não cai nessa prova, só vai até MDC. Para terminar, como eu calculo MDC? Vamos lá, decompondo. 10 e 12. Por 2 vai dar 5 e vai dar 6. Consegui dividir os dois ao mesmo tempo? Marco esse número. Agora, por 2, o 5 já não dá mais. 6 dividido por 2, 3. Agora, por 3, o 5 não dá mais, aqui vai dar 1. Por 5 vai dar 1 e 1. O único número que eu marquei que dividiu os dois ao mesmo tempo foi o 2. Então, o MDC vale 2. Um outro exemplo, 12, 30 e 36. Por 2, vai dar 6, vai dar 15 e vai dar 18. Por 2, vai dar 3, o 15 já não dá. 18 por 2, 9. Agora dá para dividir por 3. Vai dar 1, vai dar 5 e vai dar 3. Dividir todos? Marco aqui. Agora, por 3 vai dar 1 e por 5 vai dar 1, 1 e 1. Gente, os dois números que eu consegui dividir ao mesmo tempo foi o 2 e o 3. Então, o MDC vale 6. Esse é o conteúdo da nossa prova. Ela está bem básica, tá? Não precisam ficar nervosos. Vocês vão estar acompanhados de uma professora que, se houver necessidade, vai orientar vocês, tá bom? Uma boa prova. Em breve eu tô aí com vocês.